Boa noite. Estamos, portanto, no nosso encontro semanal e muito satisfeito por mais uma vez estarmos nesse diálogo e lhe dizer que a satisfação também se apresenta pelo fato de estarmos saindo de uma demonstração de que nós todos somos democratas. Essa demonstração foi feita no domingo, quando todos fomos com todas as dificuldades sanitárias até as urnas para sufragarmos os nomes dos nossos preferidos para governarem. Então, é um dia muito satisfatório, porque, repito, com essas dificuldades todos comparecemos. A live, portanto, de hoje tem esse reflexo, porque nós estamos usando essa palavra, reflexos da nova legislatura na tributação municipal. Ou seja, você escolheu uma nova legislatura para a Câmara de Salvador. Você escolheu 43 novos legisladores em Salvador. Assisti muitos programas de televisão em que advertiam para a importância do legislador municipal, porque ele está próximo de nós. Mas acredito que você teve essa percepção de como esse legislador era uma pessoa importante e aí foi livremente e escolheu. Eu escolhi esse tema porque é necessário que você saiba que doravante nós teremos que nessas lives, que são os nossos encontros costumeiros, habituais, você saiba que vamos dialogar sobre o seu próprio interesse nesta cidade. Cada vez que tiver um projeto de lei da minha autoria ou de qualquer outro vereador, você não tenha dúvida que eu virei discutir, dialogar, porque eu não gosto dessa palavra discutir, virei dialogar com você. Falamos muito aqui que verear é um verbo que significa o atuar do vereador. Verear quer dizer que eu vou para todos os cantos da cidade para verear todas as demandas, todas as necessidades da população, a fim de transformá-las numa política pública. Naturalmente que você escolheu os vereadores como o fez da forma mais difusa possível. Você quis realmente atender ao mandamento constitucional que fala no pluralismo político. Houve partidos que só fez um vereador. E dessa vez foram muitos partidos que fizeram somente um vereador. Então imagine como será governar reunindo todas essas opiniões, que eu aplaudo, eu acho bom. E vejam que até o dia de hoje,
eu tratei de assuntos políticos, ou seja, de assuntos que têm a ver como é melhor administrar, de assuntos que têm a ver como deveremos gerenciar coisa pública. Isso é política. Vamos continuar fazendo. Eu não cuidei, portanto, do assunto eleitoral. Mas nessa live de hoje eu quero cuidar disto, muito rapidamente, só para lhe chamar a atenção de como você pode participar disto. O processo eleitoral, ele é muito complexo, porque ele passa por uma escolha dos candidatos feito pelos partidos. Então, começa aí a primeira dificuldade. Não é você quem escolhe o candidato. Você opta, preste bem atenção, você opta pelos candidatos que os partidos escolheram para oferecer. O que aconteceu neste pleito? Neste pleito, a reforma eleitoral determinava a inexistência de coligação para a eleição proporcional. Então, todos os partidos tinham um limite de 65 pessoas para oferecerem ao eleitor por aquele partido. E então você viu na televisão, os partidos pegaram pessoas que não tinham propriamente militância política, mas que eram pessoas dignas, todas elas, sem exceção, de participar de um pleito eleitoral. 65 pessoas, porque assim era possível que se fizesse o que no jargão político chama rabeta. E normalmente nós teríamos pessoas que podiam fazer 100 votos, 200 votos, 300 votos, e poderiam alongar, portanto, a representação. Vou dar um exemplo. O candidato Bruno Reis, porque na majoritária era possível fazer coligação, vejam, não era possível fazer na proporcional. Mas na majoritária era. O candidato Bruno Reis fez uma sopa de letrinhas de 15 partidos. Se você imaginar 15 partidos, cada um com 65 candidatos, você está aí com 650 mais 300, 900 e poucos candidatos. Imagine você se cada um desses candidatos trouxer 10 votos, como ficaria o grupo do candidato Bruno Reis. E a inteligência política do seu grupo foi tamanha que ele fez a maioria dos vereadores. Ele fez 31 vereadores. Portanto, se a Câmara tem 43, somente ele fez a maioria absoluta da Câmara. E ele, então, é dono da Câmara, porque ele vai fazer passar o projeto que ele quiser, como ele quiser, porque essas pessoas foram eleitas na sua cola, foram eleitas com o seu projeto de governo. Então é legítimo que esses 31 votem nesse projeto de governo. Sobram quanto? 12. Esses 12 que sobram, você tem 4 do PT, você tem 2 do Podemos, você tem 1 do PSD, enfim, você tem 12 pessoas também divididas em vários partidos. E isso é tão verdadeiro que o candidato à presidência da Câmara, que é o atual vereador presidente, candidato natural à presidência da Câmara, ele já conseguiu congregar todos os 31 vereadores praticamente.
e mais um ou outro do lado oposto, como é o meu caso, que resolvi aplaudir a sua candidatura pelo que ele representa de gestão. Foi um grande gestor, portanto, dobra-se conhecendo a sua qualidade. Por conseguinte, do ponto de vista, olha só, do ponto de vista político, que é o que nós estamos falando, a Câmara não mudou nada. Não mudou nada. E quando os jornais, etc., dizem, a Câmara foi renovada em 40%, eu dou muita risada, porque não conheço o mecanismo da casa. Pode ter mudado o nome do vereador, mas não mudou a técnica política. Vou repetir, o vencedor tem a maioria esmagadora da Câmara, tem 31 votos. Ele não precisa de nenhum de nós. Muito bem. Mas mesmo que ele não precise de nenhum de nós, eu não deixei de cumprir a minha função. Qual é a minha função? Acho que, como vereador, eu não fui escolhido por você para ficar com raiva de nada, para me julgar vencido e, portanto, se vencido, eu não vou colaborar. Eu não sou vencido, eu sou vencedor, como os outros foram. E na sala de aula eu ensino uma máxima da ciência política, que é a seguinte: o escolhido por um partido, quando ele soma aquele ente político, no caso o ente legislativo, ele não é propriamente vinculado àquele eleitor que lhe votou. Ele é vinculado a todos os eleitores, porque ele representa ali o poder. E o poder não pode ser fatiado de tal maneira que eu digo, se esse assunto não é do meu eleitor, eu não resolvo. Não, se esse assunto é do meu eleitor, melhor para mim. Eu vou resolver com muito mais dedicação. Mas se esse assunto não é do meu eleitor, mas é de qualquer eleitor que é um ser humano, que habita um território de uma entidade política, eu não tenho dúvida de seguir. Por isso, a primeira coisa que eu fiz foi cumprimentar o candidato vencedor da majoritária. Acho isso civilizado. Eu não sou um sujeito raivoso e mal educado como aquele moço que todos nós estamos vendo, que já sabe que o seu adversário ganhou a eleição e, além de tudo, está perturbando o interesse público. Porque não está permitindo que o candidato vencedor tenha acesso às coisas que são do interesse público. Então, a primeira coisa que eu fiz foi cumprimentar o vencedor, o senhor Bruno Reis. Por que eu fiz isto? Porque ele hoje é o prefeito de todos nós a partir de 1º de janeiro. Muito bem. A segunda providência, declarar meu voto ao candidato a presidente da Câmara, que é o vereador Geraldo Júnior, que provou bem na gestão que fez. O vereador Geraldo Júnior não é do meu partido, até porque meu partido só fez a mim. O eleitor de Salvador só queria que representasse o PSD o professor Edivaldo Brito, porque não elegeu mais ninguém dentro dos 65 que estavam postulando pelo PSD. Então, o que nós temos? 7 vereadores do DEM, que tinha antes, parece que 12, perdeu 5. 7 vereadores do DEM. 4 vereadores do PT. São os 2 partidos com maior número. Os outros partidos, portanto, aí são 7, 2, 9.
perdão, 7411, né? 7411. Os outros partidos foram esmigalhados nesses outros vereadores. 11 para 43 são 32. 32 partidos, 32 vereadores estão aí misturados. Bom, o que eu tenho com isso? O que eu quero saber disto? Porque nós estamos exatamente discutindo os reflexos dessa eleição na nova legislatura. É uma nova legislatura. E você não perde por esperar aí mais um minuto, que eu vou dizer o que vai fazer essa nova legislatura no primeiro ano de governo. Não se diga que eu não adverti, eu levei várias lives aqui advertindo que isso iria acontecer. Mas eu fui logo provocado por dona Ana Vieira, que na minha última live deixou uma pergunta com a qual eu vou mostrar qual é a importância de tudo que foi essa introdução que eu fiz. Ela diz assim: parabéns, professor. Como contribuinte, gostaria de saber quando é que foi realizado o último censo imobiliário em Salvador. Não seria o caminho para o IPTU mais justo? Dona Ana Vieira, censo imobiliário mesmo, censo imobiliário, eu acho que, se memória eu tiver, são dezenas de anos. Mas responda a pergunta da senhora pelo lado técnico. Tem uma outra pergunta que foi feita que eu vou responder. Pelo lado técnico. Salvador, quando eu fui vice-prefeito, hoje eu não tenho esse dado, mas não deve ser muito diferente. Quando eu fui vice-prefeito, Salvador tinha 630 mil domicílios. 630 mil domicílios. Dos quais 200 eram submetidos à isenção, porque era de tal maneira a pobreza nesta cidade que essas pessoas tinham habitação que estava abaixo do valor de 80 mil reais há 10 anos atrás. Hoje não deve ter mudado muito. Então, 400 mil domicílios arcavam com a receita de IPTU que eu, desde as últimas lives, mostrei que é de 700 milhões de reais em números redondos. Pois muito bem. Como é, dona Ana Vieira, que se faz o tal censo imobiliário? E eu coloco entre aspas, porque não se trata propriamente de um censo imobiliário. Se trata, portanto, de verificar que hoje Salvador tem um sistema de catalogação, um sistema cartográfico, que nós chamamos de SICAD. Esse sistema obedece a todas as técnicas de TI, de tecnologia da informação, e a prefeitura saberá identificar cada um dos imóveis desta cidade pela tecnologia que eu disse que está engastada no SICAD. E aí ela pode cumprir a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tomada em 1991, dizendo que só é legítima, dona Ana Vieira, a cobrança do IPTU do imóvel se for feito o lançamento daquele imóvel. E isso tem uma sabedoria. Isso tem uma sabedoria, dona Ana. É que Salvador, democraticamente, é uma cidade que tem os vizinhos de grande potencialidade econômica com vizinhos de péssima capacidade econômica.
bastaria ver alguns bairros da cidade para verificarmos que há bangalôs, que há várias casas bonitas juntos de taperas. Então, a prefeitura não pode ter um critério que não seja casa por casa. Aí ela obedece a decisão, que o colega que estiver aí me acompanhando anote, a decisão tomada na ação de inconstitucionalidade número 1/1991, portanto do ano de 1991, quase 30 anos passados, 29 são passados, cujo advogado fui eu e cujo autor da ação foi a Ordem dos Advogados do Brasil, seção da Bahia. Então, o doutor Eurípedes Brito Cunha, o pai, era o presidente da OAB. E ele aí me designou para fazer esta ação e graças a Deus e a Nosso Senhor do Bonfim fomos vitoriosos. E desta ação que eu estou insistindo, porque há advogados acompanhando, estudantes de direito acompanhando, desta ação nós conseguimos a decisão do tribunal, até hoje não modificada, de que a legitimidade do IPTU só existe se for feito casa por casa o lançamento. Portanto, dona Ana Vieira, se nós não temos realizado um censo imobiliário no sentido da sua pergunta, temos um censo imobiliário no sentido jurídico da expressão que a senhora usou. E por que isso é importante para o tema? Esse tema que nós estamos usando, os reflexos da nova legislatura. Vamos ver como é que funciona a nova legislatura. A lei orgânica do município diz que no dia 1º de janeiro, os vereadores que estão, portanto, eleitos, devem exibir na sessão solene da Câmara, dia 1º de janeiro, o seu diploma, e aquele que estiver presidindo esta sessão, ele declara empossado o vereador que exibir o diploma expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Muito bem. O vereador faz um juramento e, após esse juramento, o presidente declara empossado. Essa sessão deverá ser presidida pelo próprio presidente da Câmara, porque o regimento diz que, e a lei orgânica dizem os dois, que quem vai presidir essa sessão é um membro da antiga mesa e que tiver a maior hierarquia e que tiver sido eleito para a nova legislatura. Portanto, todos esses requisitos estão no vereador Geraldo Júnior, que é quem vai presidir a sessão solene. Muito bem. Terminado isto, ele vai constituir uma comissão que vai até o gabinete buscar o candidato eleito, declarado pelo TRE, prefeito de Salvador, e o candidato, que no caso é uma candidata, eleita vice-prefeita, declarada pelo TRE de Salvador. Aí os dois são conduzidos até o plenário da Câmara e aí toma posse. Não sei como será nessa pandemia, se vai ser online ou se vai ser presencial. Mas, se for presencial, funciona desta maneira. No dia 2 de janeiro, aí os vereadores se reúnem e elegem a mesa da Câmara. Elegem a comissão executiva da Câmara, formada de presidente, vice-presidentes, secretários, tesoureiros, enfim,
elege-se a mesa diretora. Somente se reunirá a Câmara no primeiro dia útil de fevereiro. Então, nesse primeiro dia útil de fevereiro, nós vamos começar a receber os projetos que estão lá do outro lado, o prefeito novo vai encaminhar. Nós vamos resgatar os nossos projetos que foram da legislatura, portanto aí diremos a legislatura que passou. Eu próprio estou satisfeito com o seu voto, com a sua escolha, porque se boicotaram os projetos que eu apresentei nesta legislatura, eu vou reativá-los na próxima. Por isso quero dizer aos condutores de van, que não importa se votaram em mim ou não votaram, que são autônomos, que aqui está um representante de vocês. Eu vou reativar o meu projeto, pelo qual eu quero que nessas horas vocês possam integrar o sistema de transporte coletivo público, para evitar o miserê em que se encontram, uma vez que, sendo autônomos, não puderam conduzir um aluno sequer às suas escolas, porque as escolas estavam fechadas. Então fecharam as escolas e impediram os condutores de van de trabalharem. Eu quero que quem não é condutor de van, que esteja me acompanhando, transmita a eles isto. Esta live não é eleitoral nem eleitoreira. Esta live é uma live do interesse público. Então, meu projeto sobre as vans, ele vai ser reapresentado imediatamente e eu vou postular para que ele seja votado. Mas aí eu espero que os donos de van vão para a porta da prefeitura, da Câmara, para nos darem prestígio para este projeto. E eu não quero que façam como os motoristas de Uber, em relação aos quais eu tenho uma palavra, não de tristeza, mas uma palavra de quem, como professor, quer esclarecer. Quantos de vocês foram indiferentes ao passarem por mim nas sinaleiras da cidade, onde eu estava pedindo voto? Quantos? Direi, senhoras e senhores, que a maioria dos motoristas de Uber, porque um deles chegou a discutiu com um jovem que estava pedindo voto na sinaleira para mim e que sustentou a discussão por ser meu neto e achava que a ofensa feita ao avô dele não tinha cabimento por um motorista de van. Motorista de Uber. Quando ele não se convenceu de todas as premissas colocadas, porque acho que ele foi vencido, ele disse: meu filho, você é muito novo, você é jovem, faça como eu, cuja bandeira que tenho é a minha, não é de ninguém. Não tem, portanto, educação cívica este moço. Ele não sabe que o Uber é um aplicativo que é como esses outros da tecnologia da informação, ao qual ele serve como um escravo, ao qual ele serve como um aderente. O contrato dele é de adesão. Por que o professor Edivaldo Brito se esforçou na Câmara quando veio o projeto de Uber?
se esforçou porque estava interessado em dar à população de Salvador uma alternativa da mais alta importância moderna, contemporânea, que é o sistema de transporte coletivo por aplicativo. E por que nós fizemos isso? Porque o Congresso Nacional publicou uma lei dizendo que era uma tarefa da Câmara de Vereadores, senhor motorista de Uber, aquele, não estou falando de todos, falando daquele que mal educadamente se comportou. Quem manda, portanto, é o vereador. Se o senhor não sabe que o senhor teria que levantar a bandeira de um vereador, fosse ele quem fosse, dos 1568, o senhor fica sabendo agora. Que a vida e o destino do senhor, como motorista de Uber, está na mão dos vereadores. E como os vereadores têm espírito público, estão muito voltados para que segmentos profissionais não sejam sacrificados, sobretudo quando servem à população, o senhor, que é uma exceção entre os seus colegas, será beneficiado por nós. Ou não beneficiado, será atendido por nós, porque isso não é benefício, é um compromisso nosso. Mas nós tivemos o cuidado, porque queríamos oferecer à população uma alternativa, uma opção. Tivemos o cuidado de não prejudicar os taxistas. Ainda que soubéssemos, e você não sei se sabe, que taxista aqui não é dono do seu táxi. Muitos deles recebem uma carta de certos monopolizadores desse meio de oferecimento dessa atividade. É uma coisa que os vereadores precisam tomar conhecimento e acabarem com isto. Então, também esse vereador, esse motorista de Uber grosseiro, que eu estou só dizendo que lamentavelmente não sei o nome dele, não sei o número do carro dele, mas também não me interessaria, eu só quero que ele aprenda. Ele precisa saber que o prefeito vetou todas as regras que a Câmara colocou agora sim, em benefício tanto dos taxistas como dos uberistas. E eu fui o único vereador, naquela oportunidade, meu amigo, que votei contra todos os vetos do prefeito. Todos. E quando saí da Câmara, fui ovacionado, fui, portanto, delirantemente aplaudido pelos motoristas de Uber. O senhor não devia estar lá. O senhor devia estar em algum lugar, sem nenhum espírito de solidariedade com seus colegas. O senhor deveria ser daqueles que pongam, não é, na solução dada pelos outros. De modo que esses meios de transporte dependem de nós. E mais, dessa vez, eu espero que tanto o prefeito eleito quanto os vereadores dessa legislatura se lembrem que os donos de ônibus até aqui têm enganado a Câmara de Vereadores, têm enganado o prefeito, porque tem prometido ônibus com ar-condicionado. Os últimos 200 e poucos deveriam ser trazidos para a cidade em setembro. Eu pergunto a você que toma ônibus, tem isso? Mas eles vão pressionar novamente para aumentar a tarifa. E aí o prefeito se sente pressionado, concorda e manda uma planilha para a Câmara, uma planilha pronta e acabada, e o vereador Edivaldo Brito novamente se indispôs. O vereador Edivaldo Brito novamente quis ver os dados que estão na planilha, quis abrir a planilha. Mas foi vencido, porque você é quem escolhe a maioria. Você já escolheu 31 vereadores num bloco para esmagar-nos a nós que somos minoria. Portanto,
Eu passeei pelo serviço, pelo transporte público. Peguei as vans que eu quero incorporar no sistema de transporte coletivo público, nos momentos em que ela está, a van, disponível, porque não está conduzindo ninguém para as escolas. Isso acontece no sábado, no domingo, tudo organizadinho, tudo, portanto, registrado, tudo, portanto, com tarifas estabelecidas pelo município. Depois os ônibus, depois o Uber e o táxi. A nova legislatura, os novos vereadores vão enfrentar esta situação. Um outro segmento que eu quero declarar que estarei firme com ele é o dos produtores de eventos. Eu participei da intimidade da situação dos produtores de evento. São pessoas que estão à míngua, porque são pessoas também autônomas. Portanto, que não são pessoas que atuam com relação de emprego. E os produtores de evento, para você não pensar que são grandes empresas, que não são autônomos também, insisto. Mas dentro desses produtores você tem, neste conjunto, você tem o iluminador dos palcos, dos espetáculos teatrais, os espetáculos de música, os espetáculos de toda a natureza. Esses não estão trabalhando. Você tem a mulher que faz na cozinha daquela, ou da empresa, ou daquele autônomo que fornece as iguarias. Ela não está trabalhando. Então, os produtores de evento, eu dei exatamente os exemplos menos expressivos do ponto de vista da grandeza econômica, para você entender que tanto tem esses mais expressivos do ponto de vista econômico, como tem o trabalhador. O tocador de violão das sextas-feiras dos barzinhos. O garçom que lava o copo para poder servir a bebida. Que lava o garfo, que lava o prato para poder servir a comida. Que serve a comida. Todos esses estão parados. Eu tenho um projeto, sobretudo, indo para os seguintes impostos. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, que eles pagam. O IPTU que eles pagam da casa onde moram. Pagar o IPTU da casa onde moram com que dinheiro, gente, se não estão trabalhando? E o que fez o prefeito? Simplesmente fez um parcelamento e eu fui vencido na Câmara de Vereadores. Porque o prefeito ganhou um parcelamento e foi um caça-níquel, em que ele não perdoou juros, que ele não perdoou multa, em que ele não perdoou nada disso, porque você diz, não, mas ele disse que quem pagasse era 80% disso, com 20% daquilo, mas se você tiver dinheiro para pagar, se você atrasar uma parcela, você volta para a vaca fria, você volta para aquela situação desgraçada daquele valor, já agora acrescido de não sei quantas coisas. Portanto, que benefício foi que o prefeito lhe deu? Nenhum. E se você for devedor do IPTU, o procurador vai entrar em juízo contra você e sabe qual é a garantia do débito que você tem do IPTU? Seu imóvel. O juiz manda penhorar seu imóvel.
E não adianta você falar que seu imóvel é o único, portanto, que é um bem de família, que além do bem de família precisar ter uma formalidade que o Código Civil a ela se refere, o bem de família não está liberado da penhora quando se trata do IPTU, está explicitamente colocado na lei que regula o bem de família. Será que você sabia disso quando você escolheu o seu vereador? Será que você tinha sabido, como fez dona Ana Vieira, tinha sabido de quando foi feito o censo imobiliário? Então, o que nós precisamos é insistir nesses reflexos. O segmento, portanto, dos produtores de eventos. Meu projeto sobre IPTU, a moratória, vou resgatar. Vou resgatar. Mas antes de voltar a isso, eu quero ir para o terceiro segmento que nesta campanha eu me comprometi diretamente, que são as pessoas do chamado Vale Encantado. As pessoas do chamado Vale Encantado, que estão suando para que o prefeito assine um decreto muito importante para consolidar a Mata Atlântica, a reserva de Mata Atlântica de Salvador. Preservar contra a especulação imobiliária. Eles foram para a porta da prefeitura há poucos dias, tem 3 ou 4 dias, para pedir ao prefeito para assinar. Eles divulgaram um áudio nas redes sociais em que o prefeito dizia que está comprometido com o meio ambiente. Por que então não assinou o decreto até hoje? Se está comprometido. Mas essas discussões, pelo menos foi feito com este vereador, que tendo exposto o seu rosto para esse grupo, está reiterando que vai movimentar nesse sentido. É claro que tanto o pessoal de transporte, quanto o pessoal de produtor de evento, quanto os moradores dessas áreas precisam movimentar a Câmara, além do vereador que está se comprometendo, para que todos se responsabilizem pelo voto. Pelo voto. Eu vejo que houve segmentos que elegeram vereadores do Verde. Não do Partido Verde, não sei, mas do Verde. Vereadores comprometidos com o meio ambiente, pelo menos na campanha. Eu vejo que houve eleitores que escolheram pessoa comprometida com os animais. Nós tínhamos mais de uma pessoa comprometida na Câmara. Pelo perfil dos eleitos, eu só vejo uma pessoa que insiste em ser representante desse segmento. Então, tem que se cobrar deles o respeito a esse problema do Vale Encantado. Porque não é só o gato, o cachorro, mas quem sabe o carango, a lagartixa, que estão lá no Vale Encantado, precisam ser preservados para o equilíbrio ecológico. E não há interesse que faça com que o prefeito retenha um decreto tão importante. Mas eu cheguei a dizer, se não sair o decreto, nós temos o caminho do Ministério Público especializado para uma ação coletiva dele, ou, se não, um partido político, o meu, por exemplo, entrará para impedir qualquer perigo para o Vale Encantado. E agora, próximo de nós encerrarmos esse diálogo, eu queria dizer uma coisa.
qual é o reflexo maior da nova legislatura na tributação municipal? Fala com o teu vereador, porque não precisa falar comigo, porque eu já estou comprometido com isso. Me manterei o vereador na estacada da defesa dos tributos justos. Me manterei na estacada contrária aos tributos injustos, abusivos, que nessa campanha ninguém discutiu. Eu não vi ninguém discutir isto. Nem os 31 vereadores eleitos no grupo do prefeito iriam discutir isso, que não se fala em corda em casa de enforcado. Dona Edith dizia: Edivardo, meu filho, tu não fala em corda em casa de enforcado. Portanto, ninguém ia falar do que eu falei na campanha estando do lado do prefeito. O compromisso de Edivaldo Brito continua, mas precisa de você ajudar a gritar com ele. Olha só, dona Ana Vieira, o que diz o Código Tributário do município. Diz que no primeiro exercício de cada legislatura, portanto, o primeiro exercício desta legislatura é o que começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de 2021. No primeiro exercício de cada legislatura, o prefeito enviará à Câmara proposta de avaliação ou realinhamento dos valores unitários padrão de terreno e de construção, na forma a garantir a fixação da base de cálculo do IPTU da sua casa. Só para se recordar, em 2013, o prefeito atual mandou para a Câmara. Foi um desastre. Foi um horror. E para evitar que houvesse pressão, ele, muito inteligente como é, ou muito inteligentemente, importou de São Paulo um secretário chamado Mauro Ricardo, que ninguém aqui conhecia, portanto, nenhum segmento da sociedade baiana tinha, portanto, elementos ou meio de pressionar o Mauro Ricardo. E o Mauro Ricardo fez um desastre aqui em matéria de IPTU, de ISS, etc. E eu nem falei do ISS, que eu tenho um projeto que eu vou reavivar. É um projeto do ISS para ser pago como mando do Supremo Tribunal Federal e que o município de Salvador não obedece. Como paga o médico que faz o cálculo da consulta que ele cobra de você, embutindo o ISS. Como paga o advogado, como paga o economista, como paga o dentista, etc. Um ISS lá em cima, e é claro que ele vai onerar o valor da consulta. Então, você tem que estar vigilante com o seu vereador, gente. Em 2013, repito, o primeiro ano da legislatura dos 4 do prefeito, ele mandou. 2017, primeiro ano, ele foi reeleito, primeiro ano da legislatura do prefeito, ele mandou outro. Melhorou, piorou. Então, vamos ver se o nosso Bruno Reis segue as pegadas do seu líder. Segue as pegadas do seu líder, uma vez que você, 60 e poucos % da população, você votou pela continuação e pela continuidade da administração. Também a continuidade da extorsão do IPTU, é isso? Vamos repetir para você não se enganar. Você votou na continuidade. Se você votou na continuidade, há de se perguntar também da extorsão
do abuso da tributação? Se você fez isto, vai me encontrar na estacada contra isto. E dessa vez, eu espero que a OAB faça o que fez da vez passada. Mas ao contrário de nós irmos para uma ação direta de inconstitucionalidade, que até hoje está no Tribunal de Justiça desde 2013, desde 2014, nós vamos comer pela beirada o mingau, porque nós vamos para o juiz de primeiro grau, para que possamos pressionar para que saiam as sentenças, como eles deram cada sentença mais digna de aplauso uma da outra. Louvores aos juízes de primeiro grau. E ainda, dona Ana Vieira, eu quero dizer à senhora uma coisa, que para informar estes valores unitários padrão de terreno e de construção, nós precisamos construir o valor venal. E este valor venal não pode ser tomado por zonas fiscais. Porque no início desse nosso diálogo, nessa noite, eu estou dizendo que Salvador é uma cidade democrática, onde vive na mesma zona fiscal, onde vivem, no plural, na mesma zona fiscal, barracos, taperas e bangalôs. Você vai dizer, mas os barracos não estão isentos? Deus sabe, que quem cria o grau de isenção é a própria prefeitura. E nós precisamos cevar o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, que os colegas que têm me acompanhado têm se lembrado que eu tenho falado dele. E nós precisamos dele. Pois muito bem, o valor venal do imóvel não pode ser, como eu disse, por esse caminho, mas terá que ser pela planta genérica de valores imobiliário. A planta genérica de valores imobiliário, quem faz, meu caro seguidor, é o vereador. É o vereador, porque o vereador, né, ele vai receber a proposta dessa planta genérica de valores, ele vai receber, porque ele quem vai dar os critérios, para o imóvel de dona Ana Vieira. Então, percebam que nesta conversa nossa, o que é que eu quis lhe mostrar? É que há sim reflexo, portanto, da nova legislatura, quer dizer, dos novos vereadores, na sua vida. E aí você escolheu 43 vereadores entre 1.568 candidatos. 1.568 candidatos. Você foi quem bateu naquele negócio, fez, escolheu 43, discutindo sobre se o presidente da República era bonito ou feio, discutindo se Trump era mais bonito de que Biden, e se esqueceu de você. Se esqueceu de você, que entregou, portanto, o seu destino a 43 pessoas. Mas se você entregou e essas 43 pessoas foram escolhidas, eu concluo que são 43 pessoas muito bem informadas também, informadas e formadas, todas 43 dignas do seu voto. E eu estou me incluindo porque se você me escolheu, é porque eu era digno também da sua escolha. E eu quero dizer que não desejo, portanto, desmerecer esta ideia sua de que era digno da sua escolha. Não perdem por esperar os segmentos que me viram na rua, os segmentos que me acompanharam nas lives,
a juventude que dialogou comigo em algumas lives. Mateus, você que estava comigo. Fernanda, você que dialogou comigo. Vocês dois e mais quem nos acompanhou. Olha no meu olho e fica certo de que eu vou lutar para ter a legitimidade da confiança que vocês, jovens, tiveram em mim. E aqueles que confiaram, professores como a professora Camila e outros tantos que me pediram para falar para suas respectivas classes de alunos, vão nos ajudar nesta tarefa. Eu não quero ser um vereador isolado. Eu quero ter o prestígio do apoio de todo mundo, inclusive que votou nos outros vereadores, para eu atravessar a rua, como fiz em 2013, que o projeto de PTU chegou escorchante e abusivo, eu fiz 28 emendas. E trocava o meu voto por essas emendas, e o prefeito pelo menos permitiu que eu fizesse. Aqueles, portanto, que estão esperando que eu insista na utilização dos imóveis abandonados para serem, portanto, repito, a utilização, para serem, portanto, destinados a moradias de sem-teto, podem esperar que eu vou insistir, porque isso é lei minha, que não está sendo cumprida pela prefeitura. Eu vou atravessar a rua e pedir ao prefeito Bruno Reis que cumpra essa lei. Para aquelas creches que na última live que fizemos juntos chorávamos, eu e as 30 e poucas representantes das creches comunitárias, as creches dos filhos dos trabalhadores, eu quero dizer que não vou recuar. Nós vamos lutar, mas dessa vez eu não vou ficar só na tribuna chorando como chorei naquele dia de 2013. Eu vou atravessar a rua e vou ao gabinete do senhor prefeito Bruno Reis para lhe dizer que quando eu nessas horas peguei o telefone e o cumprimentei, é porque eu esperava que ele tivesse espírito público e nós dois pudéssemos conduzir numa nova fase os interesses do povo de Salvador, que não estão só embevecidos pelas obras materiais que porventura foram feitas na cidade, mas sim no bem-estar de cada um. Portanto, eu agradeço aos que me acompanharam hoje nesse diálogo, digo que nós vamos prosseguir nesse diálogo para que possamos juntos ter uma administração da cidade do Salvador feita dentro do pluralismo político que a Constituição determina no seu artigo 1º. Conduzirmos dentro de uma conotação constitucional de uma república participativa, uma democracia participativa e não só representativa como era antes. A Constituição estabelece hoje isso e dá os critérios para essa participação. Portanto, ao agradecer os que me acompanharam até aqui nesta live, eu quero levantar a mão e fazer o meu testemunho, que vou fazer no dia 1º de janeiro, perante o presidente da sessão solene, que vai receber o meu diploma expedido pelo TRE, que prometo ser o vereador que até aqui fui e que esclareci a cada qual das pessoas que me viram nas sinaleiras pedindo voto. Nas sinaleiras pedindo voto. Com a humildade que Deus me deu, eu prometo ser fiel a você, meu eleitor, e a você que não foi meu eleitor. Porque, como eu disse, ensino na sala de aula que o eleito
passa a ser, portanto, representante de todos os que fazem a escolha. Tenha uma boa noite e muito obrigado.